Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. É um prazer reencontrá-los aqui novamente. Se você está aqui a primeira vez, saiba que é um prazer ter você comigo. Te convido a ficar até o final desse vídeo. Estamos aqui meditando no Evangelho segundo escreveu João. Estamos no capítulo hoje. E hoje eu quero fazer um convite, um pedido especial para você, porque o tema de hoje é um tema importantíssimo para a vida de qualquer pessoa. Esse tema, né, os textos, os versículos que eu separei aqui, são versículos que Deus já falou muito comigo. E eu tenho certeza que Ele vai falar profundamente com você. Então, hoje vamos fazer até algo diferente. Vamos fazer uma oração inicial. Vamos pedir ao Espírito Santo que seja o ministro sobre nós. Sempre é Ele, né? Sempre é Ele, mas hoje vamos fazer um clamor, um pedido, uma petição especial ao Espírito Santo para que Ele nos faça entender o que vai ser dito aqui. Vamos orar? Senhor Deus, estamos, Senhor, prontos a abrir a Tua palavra, a ler e a meditar nela. O tema de hoje é um tema importantíssimo e eu entendo que o Senhor quer falar conosco através dele. Tira, Senhor, todo impedimento de entendermos o que o Senhor quer nos falar. Toda ação contrária ao entendimento, nós repreendemos em nome de Jesus. Que haja, Senhor, liberdade na nossa mente, no nosso coração, para recebermos essa palavra, compreendermos e vivermos ela. Deus, em nome de Jesus, cremos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e o Salvador. Por isso, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Se você está com a sua Bíblia, abra aí em João capítulo 8. O texto bíblico hoje é a partir do versículo 31. Não vamos fazer a leitura completa desse contexto, né? Mas eu vou ler aqui alguns versículos a partir do 31 que diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês serão livres de fato. O que Jesus está dizendo aqui sobre a escravidão, sobre sermos escravos de uma situação ou de alguém. E o aprisionador aqui, né, do ser humano é o pecado. Ele fala que essa pessoa que não é livre, ela é escrava do pecado. Você certamente já ouviu muito esse texto bíblico. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E tenho certeza que, assim como eu, você já ouviu várias vezes esse versículo de uma forma isolada. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas ele é um complemento do versículo 31. Nós lemos aqui o versículo 31 e ele deve ser lido junto com o 32 e o 32 junto com o 31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus está expondo aqui algumas verdades. A primeira, ele estava pregando, ensinando, instruindo ao povo, e a Bíblia relata que muitos judeus creram nele. E para esses judeus que creram na sua mensagem,
ele disse: vocês serão verdadeiramente meus discípulos se manterem fiéis aos meus ensinamentos, ou seja, se obedecerem aos meus ensinamentos, se obedecerem à minha palavra. Foi o que Jesus disse em outras traduções. Essa tradução que eu li é a NVT, Nova Versão Transformadora, e diz assim: então existe algo que identifica um verdadeiro discípulo, que é o que? A fidelidade às instruções de Deus, a fidelidade e a obediência à palavra de Deus. E isso, né, a obediência, a fidelidade, a prática da palavra, ela vai trazer algo à pessoa que está praticando isso. Ela vai trazer uma consequência. A consequência é: e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então não tem como conhecer a verdade se não for pela fidelidade e obediência às instruções de Deus. Pensando nisso, né, isso aqui é uma introdução para a gente entender o que algumas coisas, sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida, tá? Preste bastante atenção, porque isso é importantíssimo. Então Jesus está falando aqui sobre prisão, sobre cativeiro, sobre um domínio, né? Um domínio sobre alguém ou sobre o ser humano, tá? E como isso acontece? Eu vou chamar aqui de prisões espirituais. Prisões espirituais. Caminha comigo. Jesus veio libertar. Jesus veio trazer liberdade ao cativo. Se você vê Isaías vai dizer isso. O Senhor me ungiu para trazer liberdade aos cativos, libertação, né, aos cativos, aos oprimidos, a todas essas pessoas que estavam sendo maltratadas por Satanás. Então Jesus, a obra de Jesus é uma obra de libertação. Ele veio trazer liberdade ao cativo. Então, como acontece essa tentação? Como acontece essa prisão, na verdade, né? Tentação é um processo aqui da prisão. Vamos lá. Primeiro passo da prisão, ou primeira etapa da prisão, é a tentação. Segundo passo da prisão é a opressão. E o terceiro passo da prisão é a possessão. São 3 níveis aqui de prisões espirituais e vamos tentar entender cada uma delas. O diabo, para dominar o ser humano, ele precisa ter legalidade para fazer isso. E como ele obtém essa legalidade? Vamos supor assim, vamos trazer o exemplo do início, Gênesis, vamos lá para Gênesis, vamos voltar a Gênesis. Deus fez o homem, criou a mulher a partir do homem, eles viviam no jardim do Éden, eles tinham plena comunhão com Deus, eles tinham encontro, não havia nenhuma separação porque o pecado ainda não existia. Isaías diz que o pecado faz separação entre nós e Deus, então é o pecado que nos separa de Deus, mas no princípio não havia o pecado. O homem tinha comunhão com Deus, e essa comunhão, ela era demonstrada a partir da obediência de Adão e Eva a Deus. Quando falamos Adão, ele era o cabeça, ele que era o responsável por obedecer a Deus e também fazer com que a sua esposa obedecesse a Deus, ele sendo obediente. Então esse era o princípio, tá? Então ele ouvia a voz de Deus, olha só. Deus governava a vida de Adão e Eva. Deus governava a vida do ser humano. Aí vem Satanás, na forma de uma serpente, e talvez já observando, de uma observação, porque Deus ele deu uma determinação. Ele falou: vocês podem comer de todos os frutos do jardim, mas desse fruto aqui, um fruto específico, não comerás, porque quando vocês comerem dele, vocês vão morrer. Era uma determinação dada por Deus. E talvez Satanás observava, né, o comportamento ali de Adão, de Eva, olhando aquela fruta e desejando comer. Então ele vem
e ele começa uma conversa com Adão e Eva, primeiro com Eva, tá? Depois Eva fala com Adão. Então ele, observando esse desejo, ele trabalha em cima do desejo que ele observou. E ele começa a questionar algumas coisas e a pôr em dúvida a palavra de Deus. Quando ele faz isso e a mulher cede àquela indução, ela comete o pecado e, cometendo o pecado, ela rompeu, né, o homem e a mulher romperam com o domínio e o governo que Deus tinha sobre eles. E quando Deus governa é para que sejamos bem-aventurados. Então ele deu ouvido, agora ele cedeu, ou seja, ele tinha um líder sobre ele e agora ele tem um outro líder. E esse líder, essa ação, né, de indução, de convencimento, porque tentação é isso, né? Tentação é um convite, é um apelo, está escrito aqui, é uma indução, é um convencimento a fazer o que não se deve. Então eles não deveriam comer o fruto, mas Satanás ali, naquela serpente, induziu, convenceu a eles que era uma boa coisa desobedecer a Deus e comer aquele fruto. Então eles agora tiveram uma liderança. Agora vamos entender a tentação. A tentação é isso. A tentação é como um anzol que é jogado no mar. Tem uma isca, mas por trás daquela isca você não enxerga o anzol, você só enxerga a isca. Então o peixe vem, come aquela isca, e quando ele come aquela isca, ele é fisgado. Então, quando eu falei aqui que o diabo ele precisa de uma legalidade para agir sobre a vida de alguém, essa legalidade é dar ouvidos à sua voz, é atender ao seu convencimento, é atender a esse apelo feito por ele para que nós façamos o que não se deve fazer. Quando atendemos, quando ouvimos, quando consideramos esse convencimento dele, nós somos fisgados. Aí o diabo tem legalidade para agir sobre nós. Então, esse é o procedimento, esse é o processo do pecado sobre as nossas vidas. A legalidade que o diabo precisa está ou acontece quando nós cedemos à tentação. E outra coisa interessante que a gente precisa ver sobre a tentação, vamos abrir a Bíblia aí em Tiago, tá? Eu separei aqui, a partir do versículo 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, olha só o que Tiago diz, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. E esses desejos dão a luz ao pecado e quando o pecado se desenvolve plenamente gera a morte, tá? Então, existe um objetivo aqui quando o diabo nos tenta. Primeira verdade sobre a tentação. Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus não tenta ninguém pelo mal. Deus, sendo o Senhor, ele permite que a tentação venha sobre nós. E o objetivo de Satanás, que é o tentador, tá? Ele é o tentador, e ele tem um objetivo, é levar o alvo da tentação, que somos nós, à morte, à separação de Deus, porque a morte, quando Deus falou lá no princípio, era a separação. Então o diabo é o agente tentador e ele tem um objetivo, nos separar de Deus e fazer com que a gente deixe de ouvir Deus e passe a ouvir ele. E às vezes ouvir ele é ouvir a nós mesmos, ouvir a nossa carne, aos nossos desejos ilícitos. Então o diabo ele tem esse objetivo na tentação, mas esse é o primeiro passo. Então alguém que vai ser, né, o alvo de Satanás, né, e isso a gente também lê na Bíblia, que a Bíblia diz, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele quer as brechas, ele quer as oportunidades
para agir sobre a nossa vida. E o artifício, ou a ferramenta que ele usa para ter legalidade de agir na nossa vida é a tentação. Tentação para o pecado, tentação a fazer o que é errado, tentação a não ouvir a voz de Deus e ouvir a sua voz. Aí vem o segundo passo, porque aqui está ligado uma coisa com outra. Então ele veio com a tentação, ele conseguiu o seu objetivo, assim como conseguiu lá no início com Adão e Eva. Aí vem a opressão. E o que é opressão? É sofrimento, é a acusação e as consequências do nosso erro. Então não pense você que ao pecar não há consequências. Há consequências e elas virão enquanto houver o pecado não confessado em nossas vidas. E o que é opressão? Vamos lá. Características da opressão, talvez você esteja vivendo isso hoje na sua vida. As características da opressão, para saber que você está sendo oprimido, a pessoa não consegue ter paz. Primeira coisa, a paz é roubada. Ela vive angustiada, se sente perseguida, tem insônia, acorda assustada, tem pesadelos constantes, pensamentos negativos e pensamentos de morte e outras coisas semelhantes a essa. Então, qualquer dessas coisas que passa pela sua cabeça, isso significa que você está num processo de opressão por Satanás. Por quê? Porque em algum momento você cedeu a uma tentação, fez o que não devia ser feito e agora o diabo tem poder sobre a tua vida para te oprimir. Opressão numa figura que seria espremer, apertar, oprimir, apertar. E ele age isso, o local que ele age isso é na nossa mente, fazendo acusações e provocando, né, essa dor, esse sofrimento, essa retirada da paz. Então essa é a opressão. Você está vivendo algum sintoma desse? Comenta aí, tá? Isso serve para identificar o que o diabo está fazendo na tua vida, tá? Então, se a tentação é um anzol, agora você fisgado, você está ainda na água, mas está agora sob o controle de uma opressão, oprimido pelo diabo. O crente pode ser oprimido? Sim. Com certeza existem muitos crentes, muito cristãos oprimidos. Por quê? Identifica esses sintomas aqui: ansiedade, depressão, medo, angústia, não consegue se relacionar com ninguém, não consegue ter alegria, não consegue ter felicidade. A morte, isso é a morte que é gerada pela prática do pecado a partir da tentação. Então nós temos essa característica aqui. E qual o objetivo da opressão? Olha só, outra coisa que você precisa ver aí na sua vida. O objetivo é roubar a vida, a alegria, a esperança e a paz. Tem crentes que não têm vida, alegria, esperança e paz? São crentes que certamente estão oprimidos por Satanás. Esse é o objetivo do diabo. E tem um terceiro passo. O terceiro passo é a possessão. E a possessão, ela é um domínio completo das vontades e ações de uma pessoa. Uma pergunta: o crente pode ser possesso? Não. Se ele tem o Espírito Santo, se ele é um cristão salvo, remido pelo Senhor, ele não pode ser possesso, mas ele pode ser oprimido. Por quê? Porque a opressão, ela age no campo da mente. A possessão, não. A possessão age no corpo físico da pessoa. Então, alguém que já aceitou Jesus, que já recebeu o Espírito Santo, que está selado para o dia da redenção, ele é alguém que não vai ser possuído, mas o diabo vai ter prazer em oprimir ele, tentando, levando ele a cometer o pecado e tendo domínio sobre ele. Esse assunto é um assunto muito profundo. Nós demos uma introdução aqui para você identificar na tua vida se algo está acontecendo, identificar a tentação, identificar a opressão, identificar também a possessão na vida de outras pessoas, se você for crente, tá? Para que você saiba como agir contra esse tipo de ações do diabo. Então, o objetivo de Satanás é levar à morte. Nós lemos aqui em Tiago, né, que o pecado uma vez consumado gera morte. Observou todas essas coisas? Nós não temos o tempo aqui de tratar sobre
profundamente sobre o contra-ataque que nós devemos ter com essas coisas, mas devemos lembrar aqui o texto de João, que diz o quê? Vocês serão meus verdadeiros discípulos se obedecerem, se forem fiéis ao que vos digo. Então, basicamente, o antídoto para essas ações de Satanás na nossa vida é obedecer a Deus. Pense nisso, medite nisso, fique na paz e, se Deus permitir, amanhã nos encontramos novamente. Fica na paz e até amanhã.